Marcos, capítulo 11, do 11 ao 23. Glória a Deus. Do 11 ao 23. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve o quê? Fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Ele encontrou fruto? O que ele encontrou? Folhas. Porque não era tempo de figos. Diga comigo, não era tempo de figo. Então ele disse: ninguém coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Ficou mal lido. Vamos voltar a ler de novo, porque ficou mal lido isso daí. Então ele diz: ninguém mais coma de seu fruto. Jesus dizendo para aquela figueira: ninguém coma mais do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus encontrou no templo e ali começou a expulsar o que estava comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram estas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou? Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Pai querido, acabamos de ler a tua palavra. E eu quero pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Senhor, de repente hoje eu magoei, ofendi alguém. Eu peço perdão, Pai, para que eu possa transmitir o teu recado. Que não sou eu falando, mas é a tua voz me usando nesta noite. Eu peço, Senhor, que o Senhor tira do nosso meio toda a preocupação, tudo aquilo que vai distrair a atenção dos teus filhos. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra possa produzir efeito, possa produzir mudança e trazer paz nos corações, ó Deus. Me usa como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, esse texto hoje vai trazer uma mudança. Esse texto tão simples vai trazer uma mudança radical na minha vida e na tua vida. Você acredita nisso?
Então eu posso ouvir um amém? Amém. Eu vou dizer de novo. Esse texto tão simples vai trazer mudança na minha vida e na tua vida. Amém. Eita glória! É isso aí, irmãos. É nós participarmos, nós envolvermos aqui na presença do Senhor. É nós prestarmos atenção em cada detalhe, cada coisa que acontece aqui neste lugar. Que tudo é para a honra e glória do Senhor. E nós lemos aqui no versículo 11, e me chamou muita atenção, que diz que Jesus entrou em Jerusalém com seus discípulos, ele sempre com os 12. Ele entrou em Jerusalém e ele foi no templo. O que quer dizer no templo? Ele foi na igreja. Ele foi na casa de Deus. Ele foi no templo, olhou tudo e os seus 12 discípulos estavam com ele. Caminhavam com Jesus, para onde Jesus ia, os 12 estavam juntos. Ali em Jerusalém, tudo em paz. Os 12, aí o versículo 12, no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Viu como ele era homem, como eu e como você? Ele sentiu fome. E de repente, amados, ele olha, eles estavam andando todos juntos, ele olha de longe e vê uma figueira. Como ele estava com fome, ele foi em direção daquela figueira. E a figueira tinha folhas, estava carregada de folhas. Mas o que diz no versículo 13? Não tinha figo, porque não era tempo de figos. Olha lá. Porque não era tempo de figos. Será que Jesus era displicente? Será que Jesus era desligado? Uma pergunta para nós. E eu vou responder. Estou que nem o pastor Cleiton, vou responder. E no 14, então lhes disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Jesus, amados, sabia que não era tempo do fruto do figo. Não era tempo. Mas Jesus queria dar uma lição. Jesus queria dar uma aula para os discípulos e para nós também. Ele usou aquela figueira como exemplo. Ele dirigiu, aí os discípulos devem ter ido atrás. E Jesus para bem em frente àquela figueira. Não tem fruto. Mas não era tempo de fruto. Nunca mais ninguém vai comer desse seu fruto. Esquisito, não é esquisito, irmão? Certas coisas não é meio esquisita. Mas Jesus queria ensinar algo para nós. Nós vamos continuar aqui. Versículo 15. Em diante. E Jesus então foi para Jerusalém. E ele foi no templo de novo. Foi na igreja de novo. Chegando lá na igreja, o que ele encontra? O povo vendendo coisas, parecia o mercado municipal, vendendo tudo quanto é coisa dentro da casa do Senhor. Você fala, mas aqui tem bazar, aqui tem cantina. Irmãos, tudo é em benefício da obra do Senhor. O bazar é para ajudar os pobres, os necessitados, comprar cesta. A cantina é para ajudar os grupos, ajudar, levar para o congresso, para investir no próprio grupo. E Jesus chega lá e vê aquela situação, todo mundo vendendo. Aí ele pegou, começou a derrubar tudo. Tinha vendendo pomba, vendendo, andando cadeira para lá. É que nem o mercado municipal, carrinho para lá, carrinho para cá. E Jesus faz uma pergunta. Será que
Vocês não sabem que a minha casa é chamada casa de oração? Será que vocês não sabem que a minha casa é a casa que recebe o povo? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Hoje em dia as igrejas não estão fazendo mais, vendendo mercadoria dentro da casa do Senhor, mas estão se comportando igual aquele povo. Mulher vindo com os seios de fora para a igreja. Bermudinha curtinha. Vindo. Se quiser vir de chinelo, irmãos, Havaiana, é outra marca, venha, queridos. Ó, aqui na igreja ninguém repara ninguém. Hoje eu estou lotada no brilho. Mas, irmãos, eu poderia estar com uma camisetinha básica, e tem domingo eu estou bem básica. Mas hoje eu estou no brilho. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos que tomar cuidado com a casa do Senhor. Por que, pastor, está falando isso? Domingo passado aconteceu isso. E eu estava aqui conversando, acho que com um grupinho aqui, resolvendo um probleminha, e eu tinha marcado de conversar com uma pessoa. E como eu estava aqui, eu não vi daqui para baixo. É um líder. E a hora que eu chego na metade do corredor ali, a pessoa estava ali, e ela veio no corredor. A hora que eu olho, irmãos, de verdade, eu não sei. Meus filhos falam desde pequenininho que quando eu não gosto de alguma coisa, a minha expressão muda. E eles dizem que eles saíam de perto. Eles eram pequenininhos. Eu falei, ixi, minha mãe não gostou disso. Eles saíam de perto. Porque vai dar ruim. Hoje em dia fala, né? Vai dar ruim. E aí, a hora que eu bem no meu corpo, fui de encontro, eu olho, irmão, fora de brincar, aqui. Eu só simplesmente falei, o que é isso? Irmãos, foi instantâneo. O que é isso? Aqui. Por quê, irmãos? Às vezes a pessoa vem na casa do Senhor e você vem para adorar a Deus. Mas às vezes a pessoa, tem homem, é diferente de mulher. Tem falado, mas pastora, homem vem de bermuda, toca de bermuda, tem problema. A mulher se encanta com a canela do homem? Se encanta? Você se encanta com a canela do homem, mulherada? Você se encanta? Não. Mas se vir uma moça com um shortinho, ou uma mulher casada com shortinho, não vai chamar a atenção do homem? Claro que vai, irmãos. Claro que vai. O que está fazendo na casa do Senhor? A casa de baile? A casa do pagode lá na rua? Nós temos que nos comportar. E Jesus não admite isso, não. E ele fala, e aí os outros, os chefes lá, tudo querendo achar Jesus para matá-lo. Por quê? Porque ele ensinava coisa boa. Aquilo que eles estavam fazendo, vendendo, eles estavam ganhando dinheiro para si próprio. Não era para o templo, não era para a casa do Senhor, mas era para si próprio. E Jesus tem essa reação, então. Então nós temos que nos policiar. Nós mulheres temos que nos policiar. Que os homens nos vejam de maneira diferente. Tive uma reunião com o Ministério de Louvor, de Dança hoje. E eu disse, parabéns para vocês, que ensinei há 26 anos atrás, que eu não quero calça que marca, eu não quero tudo cobrindo direitinho, porque vocês estão dançando para o Senhor. E às vezes você tendo uma coisa marcando, vai distrair a atenção do homem. Aí o diabo usa isso para distrair a atenção. Aqui é para dançar para o Senhor. É dançar para o Senhor. Não é sensualidade. Primeiro, é para Deus. Segundo lugar, respeitar a casa de Deus. Terceiro lugar, respeitar a si próprio. A si própria, eu falei. Hoje ainda voltei a lembrar. Vocês lembram disso? Todas elas lembraram. Mas voltando aqui, amados, para a palavra do Senhor, no versículo 20,
no versículo 20, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Aí o 21, Pedro, sempre Pedro. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Gente, eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, caminhavam horas e horas com Jesus, e não acreditavam nas palavras de Jesus. Como assim? Está escrito aqui. Está escrito aqui. Aqui no 14 fala que eles ouviram Jesus amaldiçoar e disse assim, ó, ninguém mais vai comer do seu fruto. Poderia alguém lá, um dos 12, falar assim, Jesus, será que o senhor não está equivocado? Não é época do fruto, acho que o senhor esqueceu. Ninguém falou nada. Os 12 ficaram caladinhos. Talvez pensando em alguma coisa, será que ele quer dizer? Mas Jesus queria transmitir uma lição para nós. Para mudar a nossa vida, o nosso comportamento diante do Senhor. Aquela figueira ele usou como exemplo, queridos. Para mostrar para mim e para você que existe algo além do que nós vemos aqui. Estava vendo uma figueira. E Pedro, e aí foi, Pedro. Aí passou, Jesus amaldiçoou a figueira. Aí Pedro passa de lá, tarde, e fala, Jesus, olha a figueira. Ela não é que ela secou mesmo? Será que isso não acontece comigo, com você? Será que eu estou pedindo tanto uma coisa para Deus? Deus fala aqui através do altar, da palavra. Será que nós acreditamos realmente? Jesus queria dizer o que com isso, irmãos? Vocês andam, vocês falam, vêm na igreja, como eles estavam lá andando com Jesus, mas não estão crendo. E Jesus responde de que maneira para Pedro? No versículo 22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus, você viu? Eu não sou homem para mentir. Se eu amaldiçoei aquela figueira, você queria que ela tivesse verde, Pedro? Você queria que ela tivesse que maneira? Se eu disse a partir de hoje você não vai dar mais fruto. E Pedro passa a tarde, quer o quê? A figueira verde, bonita. Assustou. O único que teve coragem, não teve coragem lá atrás de falar nada, mas aqui ele teve coragem. Sabe o que Jesus quis dizer? Vocês estão preocupados com essa figueira que secou. Mas olha lá atrás da figueira, existe um monte. Se você tiver fé no seu coração, se você crer, você pode falar, montanha vai para o mar. E a montanha vai para o mar. Porque ele está dizendo, tenha fé em Deus. O 23, por favor, filho. Eu lhes asseguro, olha Jesus dizendo, lhes asseguro, quer dizer, eu afirmo. Jesus dizendo, eu afirmo que se quer dizer eu e você, se alguém, eu ou você, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Está preocupado com a figueira? Olha a montanha lá. Se você tiver fé, você pode lançar através da sua palavra, da tua fé. Se você crer no teu coração, se
alguém, ele está dizendo, se alguém, eu e você, se crer, essa montanha, que montanha que é, meu irmão, minha irmã? Que montanha que é essa que Jesus está querendo dizer? A montanha de problemas que está na tua vida. É a montanha da falta de paz. É a montanha que está roubando tudo que você tem, seu filho, caído nas drogas. Hoje eu me emocionei, de manhã eu chorei o culto todo. Eu e o bispo sentadinho ali, irmãos. Os dois fizeram tudo aqui na igreja junto com os auxiliares. Meus 2 filhos, eu chorei, irmãos. Não contar as mães chorando, vendo os filhos nas drogas, filhos de pastores presos, filhos de pastores desviados da igreja. E eu ver meus 2 filhos nesse altar. Os 2 filhos nesse altar, irmãos. Servindo esse Deus. Aquele que eu ensinei de pequenininha. Às vezes eu fui rude, às vezes... Esse tempo atrás eu estava conversando com o pastor Cleito em casa. E eu falei, filho, eu quero pedir perdão para você. Porque eu acho que a mãe foi muito dura quando vocês eram criança. Eu cheguei a falar isso, irmãos. Acho que a mãe foi muito dura. Com você. Eu falei, não, mãe, você não foi, não. Porque tudo que você ensinou, olha o que a gente é hoje. Todos formados. Eles trabalharam e pagaram a própria faculdade. Eles mesmos. Se virando para conquistar. Meu filho, antes de casar, ele e a Priscila compraram apartamento, pagando. Vendeu o carro que tinha para investir num apartamento. Minha filha, irmãos, comprou um apartamento. E não tinha nem sequer acertado os papéis. Ela começou já a fazer a mudança dela. Olha que fé é essa. Ela não tinha fechado ainda o apartamento. Não tinha fechado com o dono. Ela pegou para o corretor, me dá a chave que eu vou lá limpar o apartamento. Não, mas a gente tem todos os processos, tem que ver se vai ser aprovado. Me dá a chave que eu vou lá limpar o apartamento. Ela foi e limpou o apartamento, irmãos. Sem passar pelo banco ainda. Sem passar pelo... É fé, irmãos, é fé. Nós não usamos a nossa fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Que montanha é essa que está te impedindo? De repente está você, o problema e Deus. Vamos inverter isso. Deus e o problema. Deu para entender? Hoje, você está numa posição, problema e Deus. Os problemas vão existir, sempre vão existir. Essa é a montanha que Jesus queria dizer. Que você, através da tua palavra, da tua fé, você pode, em nome de Jesus, crendo em Deus, isso vai ser removido da tua vida. Vai ser removido na sua vida. Porque, primeiro, quem fala contigo, quem fala com você, não mente. Jesus ia mentir, irmão? Se ele determinou que a figueira ia morrer, ele ia mentir? Claro que não, ele vai mentir para você hoje. Ele vai mentir para mim, para você hoje. Então, aquele que você acredita, não mente. Segundo a palavra dele, é a verdade absoluta. Não existe outra verdade a não ser a palavra de Deus. Para mim e para você. E terceiro, ele já liberou uma ordem para mim e para você. Ele já deu essa ordem para mim e para você. Montanha, sai em nome de Jesus. É um câncer. É um emprego. É a falta de paz. Marido infiel. Mulher infiel. Qual é a montanha hoje da tua vida? Da minha vida? Ele disse, se você tiver fé, você pode mandar embora.
Você pode mandar embora. E para encerrar, eu quero convidar a igreja para crer num Deus que faz maravilha. É um Deus que faz maravilha. Qual é a lição que nós tiramos disso tudo? Que nós andamos com Deus, a gente vem na casa de Deus, mas na hora do vamos ver, nós duvidamos. Deixamos passar despercebido. Quero dizer só há uns 15 anos atrás, ou 18, eu não me lembro mais, irmãos. Mas eu quero dizer que uma irmã me procurou, e ela disse assim para mim, meus filhos sabem, o bispo sabe também, mas não sabe quem é a pessoa. Sabe que a pessoa foi curada, mas não sabe quem é a pessoa. Nem os meus filhos e nem o meu esposo sabe quem é essa pessoa. Me procurou e disse assim, pastora, eu precisava falar com a senhora, mas estou tão sem jeito. Eu falei, não, querida, fica à vontade. Fica à vontade. Se você só quiser oração, eu faço oração. Se você não quiser contar, eu quero que você fique à vontade. Se você achar melhor contar, para você sentir aliviada, você fique à vontade. Que só o Deus Todo-Poderoso que vai saber disso. Eu, você e Deus. Ela falou que a minha família é tudo da igreja. Mora tudo aqui no bairro, pastor Júlio. E eu quero dizer para a senhora que eu estou com AIDS. Eu falei, filha, você está com AIDS? Você quer contar de que maneira foi? Eu sempre deixo à vontade, irmãos. Porque eu não sou Deus. Aqui está dizendo, tenham fé em Deus. Não é fé em apóstolo, não é fé em bispo, não é fé na pastora, não é fé no irmãozinho, está falando ter fé em Deus. Aí eu falei para ela, você fique à vontade. Então, pastor, eu estou com AIDS, já fiz 5 exames, todos eles positivos. E ela disse, por infidelidade do meu marido, eu peguei essa AIDS, mas minha família não pode saber. Ninguém pode saber. Eu falei, filha, se você acredita em Deus, tudo é possível para aquele que crê. Simplesmente isso, pastor Júlio. Não tem mistério. Tudo é possível para aquele que crê. E eu orei, falei, repita essa oração comigo e tal. E aí eu orei por ela, ungi ela. E falou, vai em paz, querida. Se você confiar no Senhor, tudo vai dar certo. E ela foi. Passados os meses, ela repetiu o exame. Deu negativo. Como assim? Ela tinha feito 4 ou 5, não me lembro agora. Sei que ela tinha feito bastante. Deu negativo. O médico falou, tem que repetir. Tá dado problema lá. Vai ter que repetir de novo. Ela fez o exame. Negativo. Negativo, pastor Júlio. O médico de novo. Tem que fazer outro exame. Pois ela fez. Acho que fez 5 exames, irmãos. Todos negativos, pastor Júlio. Porque ela creu. Ela acreditou que o milagre ia chegar na vida dela. Que o milagre ia acontecer. E até hoje, ela não está morando aqui em São Paulo. Os familiares ainda moram na região. Eu não vou falar assim para que ninguém tenha noção de quem seja a pessoa. Até hoje, pastor Júlio, de vez em quando ela manda recadinho. Pastora, pastor, ó, fui curada de AIDS. Na igreja de Casa Verde acontece, a irmã Cida, que vocês conhecem, ela foi curada de câncer. Acontece milagre, acontece, queridos. Mas está dizendo, tenham fé em Deus. Em quem nós temos tido fé? Em mim? Naquele. Tenha fé em Deus. Isso tem que mudar na minha vida e na sua vida.
Não vamos ficar preocupados com a figueira, com coisas pequenas, com o irmão. Isso, aquilo, aquilo outro. Não, queridos. Vamos nos preocupar com aquela montanha de problema que está assolando a tua vida. E o Senhor quer tirar nesta noite essa montanha. Mas é você que tem que dizer: vai para o mar. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda forte. Ele está dizendo: se eu e você tiver fé, vai lançar este mar de problema que eu não sei qual é. Qual é o teu sonho, qual é o teu projeto? Lança-te no mar e vai acontecer. Se coloque em pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Tira os olhos do monte de problema e lança ele no mar. Que o Senhor quer te dar vitória. Ele quer fazer de você um vitorioso e uma vitoriosa. Vamos louvar ao Senhor, pastor Júlio.